E aí, pessoal, beleza? Pessoal, vamos tratar aqui do P0300. Olha o título aí, já tá com o código P0300, pessoal. Esse código, pessoal, ele é bem chato para quem vai fazer o diagnóstico. Ele é um código mal entendido para quem não tem conhecimento e ele pode te gerar custos desnecessários de manutenção aí. Então toma muito cuidado, tá? Nesse momento esse carro aqui está em teste. Em teste tudo pode acontecer. Lâmpada apagada, se acender vocês vão ver, tá bom? De antemão peço que você se inscreva. E tô levantando uma campanha que valorize canais sérios, tá? Canais que trazem informação de verdade. Então vamos lá, pessoal. Esse código P0300 é uma falha múltipla de ignição, de combustão. É uma falha que não é uma falha simples de se localizar, porém, com uma estratégia correta, você consegue identificar o que está acontecendo. Esse carro aqui chegou pra gente, pessoal, com um barulho na região da correia dentada, que acontece, é comum. Para quem não sabe, isso aqui é um Onix. E esse motor, pessoal, ele dá um barulho ali na região de balancinho, porque às vezes ele é tucho, tá? Que tá danificado. Ou balancinho com rolete quebrado, já peguei. E até mesmo ali na parte da correia, o esticador já não está eficiente, a correia começa a vibrar e balançar e bate na capa. Só que essa folga é tão grande que ela desincroniza o motor. O tucho descarregado, ele vai fazer com que entre menos ar no motor. Então você vai ter taxa de compressão alterada em função de um tucho. Esse código ele pode aparecer assim rodando, ó. Eu estou a 31 km por hora, pode aparecer a 100 por hora. Então o que acontece? Cabe ao profissional identificar. Aqui eu já vou ajudar vocês numa rotina, que eu tenho outro P0300 que até o momento foi osso, foi muito pior do que esse aqui. Se esse carro não acender a lâmpada, que ele acendia rápido também, eu vou considerar que o carro está apto a ser entregue e ficar em teste na rua, tá? Aí o proprietário pega e roda com o carro e faz as verificações dele, porque às vezes a gente não consegue simular a condição de uso do real com o proprietário. A gente anda devagar, a gente estica o motor, a gente faz tudo, mas será que na mesma condição que o proprietário? Às vezes não, tá? E a falha acaba não se manifestando conosco e se manifesta com o cliente. Então, pessoal, primeiro vamos entender o que é o P0300, já que os carros mais antigos não tinham esse P0300. O mundo ele está focado em diminuir poluição, por isso seu carro tem sonda pré, pós catalisador, por isso seu carro tem bobina, às vezes com um fio, dois, um monte de fio, para verificar desde o funcionamento dela até quanto ela está enviando de energia para dentro do cilindro, de tensão elétrica. E diante desses fios até fazer uma análise se o motor está correspondendo ou não. Então, pessoal, o que acontece? Essa lei de emissões ela é muito rígida, ela coloca os fabricantes praticamente para botar poluição praticamente zero lá na descarga. E eles acabam obrigando o fabricante a atormentar o proprietário, às vezes com uma micro falha no cilindro, seja falha essa provocada por falha mecânica ou eletrônica, ou eletroeletrônica, ou eletromecânica. Para quem não conseguiu entender o que eu disse, falhas provocadas por sensores, atuadores. Então tudo isso tem que ser verificado, pessoal. Por quê? É muito simples. Se você tiver um cilindro que esteja mais fraco,
do que outros, significa que você tem uma combustão parcial naquele cilindro, então ele já te atormenta ali para você ir para a oficina. Tem carros, pessoal, que o acelerador fica estranho, né? Tem carros que perde acelerador. Então, assim, cada carro ele reage de uma forma diferente, às vezes dá mau cheiro na descarga. Enfim, aqui o carro está em período de aquecimento, nós estamos com o scanner aqui, está desligado, mas daqui a pouco a gente vai entrar nessa conversa do scanner. Fica no vídeo que é muita informação. E se você está com o P0300 aí, provavelmente você já sabe do que eu estou falando, o BO que é. Se é profissional ou se é o proprietário. Se você ouvir falar nesse código, realmente pode ficar em estado de atenção máxima aí, porque é um códigozinho desde muito simples até muito grave. Não esquece, tem outro vídeo, eu vou deixar um card aí, tá? No final do vídeo eu vou deixar um card aí de outro P0300, que esse aí foi osso, tá? Não para diagnosticar, pessoal, o diagnóstico foi até rápido, mas para fazer a conclusão, porque teve que fazer retífica, enfim, mas vamos falar desse vídeo aqui. Então o que acontece, pessoal? Vou passar aqui para vocês uma rotina bem simples, que você já vai ter um norte para esse P0300. Como eu falei, a falha de combustão, a falha de ignição, ela vai provir de um cilindro que não está trabalhando corretamente. Pode ser por falta, pode ser por excesso de combustível. Então, comece sempre do começo. Bateria, alternador, aterramentos, cabos de bateria, tá tudo ok, não estão aquecendo, não está havendo perda além do tolerável, ok, você dá seguimento ao seu diagnóstico, seja ele profissional ou amador, mas é por aí que você começa. Então o que acontece? Diante desse resultado, você deu ok, está perfeito esse sistema? Ok, passa para a próxima etapa. Faça a verificação de equalização e estanqueidade dos bicos. Para quem não sabe o que é, você vai ver equalização. Se os 4, os 3, os 6 ou 8 bicos, depende de quantos bicos tem, se eles estão injetando a mesma quantidade. Isso é equalização. A estanqueidade do bico é ver se na pressão de trabalho dele ou até acima da pressão ele não goteja, se ele não fica gotejando, porque se ele gotejar, pessoal, esse bico ele já vai provocar algum problema, às vezes não no funcionamento ali, dependendo do gotejamento, mas às vezes na partida do motor. Quando você for dar partida, ele liga pesado, dá mau cheiro, descalibra o AF. Para quem não sabe o que é AF é a mistura, é a relação ar-combustível, é a quantidade de ar para a quantidade de combustível, que na nossa gasolina aí com trica em torno aí de 13,8 aproximadamente partículas de ar para uma partícula de combustível. No álcool, tá? 100% álcool, que não é 100%, o nosso álcool tem aí acho que 20 ou 22% de água. Nós estamos na casa aí de 9 para 1, 9 partículas de ar para uma partícula de combustível. Então, diante disso, pessoal, o que você tem que saber? Não existe uma sonda para cada cilindro para fazer a correção por cilindro. Existe uma sonda na descarga do carro que vem a resultante total. O carro fez a queima dos 4 cilindros, ele jogou lá e ele pressupõe que todos os cilindros foram confeccionados de forma idêntica. Então todos os cilindros têm que queimar de forma idêntica. É assim que funciona, tá? E se ele pegar alguma resultante errada lá, que ele não está conseguindo corrigir alguma coisa, algum código vai vir. Mistura rica, mistura pobre, P0300. Sim, pode acontecer. Então, você vai fazer a verificação de bico injetor. Baita verificação. Esse bico, pessoal,
Uma dica, é bom que seja aquecido. Aqueça o bico para fazer, porque às vezes frio ele não dá o problema, então você teste esse bico, tanto frio e principalmente quente, que é um divisor de águas para o teste do bico aí. Nós já pegamos aqui essa nova RAV4, que não dava problema, o carro foi uma escola. E nós fizemos o aquecimento do bico, o bico dava problema. Colocamos o bico ali em torno de 80 graus, batata, estava gotejando. Então, olha só como a gente tem que desenvolver isso. Isso é a escola da vida, pessoal. É a escola da pessoa que estuda o que faz e pensa, tá? Porque não tem quem ensine isso. Você vai fazer um curso, isso e aquilo. Não vem tudo, pessoal. É igual a faculdade. Você pode fazer a melhor faculdade do mundo. Quando você cair em campo, vai acontecer de você aprender muito mais do que você passou pela faculdade. Então, é assim. Então, vamos lá. Falamos já de sistema de carga do veículo, bateria, cabos, bicos, sincronismo, pessoal. Sincronismo faz o carro dar esse problema do P0300. A falha de sincronismo vai mudar o tempo de ignição ali, o tempo de abertura. E o módulo vai entender que tem alguma coisa errada. E pode, tá, pessoal? Não quer dizer que vá. Pode vir esse código junto aí. Então você tem que ver o sincronismo. Sincronismo tá ok. Você viu lá, o carro é fácil de ver o sincronismo, é mais difícil. Use o osciloscópio para pegar várias medidas ao mesmo tempo, sensor de fase, rotação, etc. Enfim, aí é como profissional, já não é mais para quem vai verificar em casa, né? Hoje em dia, pessoal, inclusive, as montadoras elas não sossegam em economizar na confecção dos seus produtos. E essa economia, ela, por um lado, trazer benefício, tá? E, por outro lado, trazer um tormento, tá? Para o dono do carro e para a oficina. Estou falando especificamente dos comandos modernos, que muitos comandos, pessoal, agora não são mais maciços, eles são comandos ocos para serem mais leves. Creio que mais barato a confecção deles, tá? E os cames são os calos dos comandos, eles são prensados em cima desse comando. E ele fica marretando ali, pessoal, em marcha lenta 1000 RPMs, e gira a metade do eixo do motor, então ele está em marcha lenta, dando 500 marretadas na cabeça da válvula ali, ó. Isso, além de provocar um esforço, é uma vibração. E a gente sabe que vibração é uma coisa incrível, ela consegue destruir muita coisa. É claro, um engenheiro fez isso, não é uma peça que eu estou falando que seja ruim, mas ela coloca um divisor também de águas para o problema do carro. E esse comando, às vezes ele está no ponto, está tudo direitinho, mas o came, ele correu no ângulo dele. Ele saiu do ângulo X e foi para o ângulo Y, que não é o ângulo dele. E o que acontece? P0300. E aí? Onde você vai pegar esse problema? É muito difícil, pessoal. Você tem que ter um outro comando. E se ele correu 1 milímetro, não dá para ver. As retíficas dificilmente tem ferramenta para fazer. A gente fala assim, ó, recomendamos a troca do comando. Ok, é trocar o comando. Então, você tem que ter sabedoria que o ideal é retirar o comando desse carro para fazer um teste de vazão, para você ver se tem vazamento em válvula ou em anel de segmento, porque às vezes a taxa de compressão do motor está sendo comprometida pelo comando e não por uma vedação. Aqui, pessoal, na loja nós cobramos diagnóstico, tá? Como muitas lojas fazem e como todas deveriam fazer. Todas que eu digo que sabem fazer e sabem entregar um diagnóstico. Porque não adianta também
a loja colocar um veículo para dentro e o motor tá falhando, fala para o cliente, vamos trocar vela, cabo, bobina, bico, isso, aquilo e tal, vamos fazer isso aqui, depois a gente vê o restante. Pessoal, eu não estou falando que é errado, mas eu não concordo. Vamos verificar vela, verificar cabo, verificar bobina, verificar... Aí sim, em cima disso, a gente vai sugerir a troca diante de um teste, uma verificação elétrica, mecânica. Essa é a pegada, pelo menos aqui na loja. Então, não há sugestão de troca. O carro está falhando, troca a vela, ok. Aí anel de segmento. Trocou vela à toa. Mas vela é barato. Já foi, pessoal, porque hoje em dia tem vela aí que é muito cara. Mas tem que trocar a vela, ok, tá no período, troca a vela. Mas tudo passando por um amplo diagnóstico, tá? Para o proprietário saber, tem que trocar a vela, mas esse carro tá com falha de compressão. Então, que adianta? Trocar a vela, entregar isso para o cliente como uma verdade para fazer um serviço, ganhar um dinheiro correto, porém eu não considero legal, tá? Já falei várias vezes aqui, essa é a região aqui, é meio roça, pessoal, a região aqui de onde a gente trabalha. Olha o cavalinho aqui na frente, tá assustado. Tá com corda. Eu acho fantástico isso aí. Entro na casinha ali. Então vamos voltar ao vídeo. É que eu gosto de bicho pra caramba. Vamos lá. Então assim, você fez tudo, não achou nada, achou só a vela com defeito, legal, fala pro seu cliente, vamos trocar a vela pra gente ver como é que o carro vai ficar. Agora, nesse teste, você achou o alternador ruim, cabeamento, aterramento, sabe, várias coisinhas ruins no carro. Aí vai falar pro cliente, não, vamos trocar a vela, e depois a gente vê o restante. Pô, pra mim, sinceramente, não cabe, tá? Eu não acho legal. Não tô falando que não é correto, tá, pessoal? Cada um tem uma estratégia e ponto, tem que ser respeitado. Mas eu prefiro passar um amplo diagnóstico já para a pessoa saber que, olha, diante disso aqui, não adianta eu ficar falando para você, limpa bico, limpa isso, limpa aquilo, ficar, sabe, beliscando ali. E você ter o diagnóstico, por exemplo, de uma taxa de compressão ruim, um carro com vazamento em válvula, e você já deveria ter testado, você já fala para o cliente, olha só, tá com vazamento em válvula, quer fazer o restante, ficou puxado, né? Quer fazer o restante? Vou falar uma coisa para vocês aqui agora sobre vazamento em válvulas, tá, pessoal? Principalmente em válvulas. Tem carro que você consegue solucionar de forma às vezes permanente, tá? E às vezes não, às vezes a falha volta. Colocando o carro na estrada, um bom combustível, às vezes até um aditivo no tanque, e você coloca o carro na estrada e deixa ele o máximo possível trabalhando. Não é correr, pessoal, é manter o giro mais alto do que o normal. Por exemplo, se você vai usar a quinta marcha do carro, usa a quarta, para o giro ficar mais alto. Roda com o carro, depois de uma viagenzinha aí, uns 300, 400 quilômetros, quando voltar para o seu mecânico de confiança, você pede para ele retestar o cilindro. Você pode ter a surpresa, se for um problema ali em vedação de válvula, você pode ter a surpresa de a taxa de compressão melhorar ou até corrigir. Permanentemente, pessoal, é muito difícil, mas pode acontecer. Isso gera também uma outra coisa, que é
Poxa, tá vendo? Rodei com o carro, você falou que o carro tava ruim, meu carro se consertou sozinho. Carro não se conserta sozinho, pessoal. Às vezes você tem um fragmento de carbono ali, e esse uso que eu falei com o giro mais alto, ele acaba limpando esse fragmento ali. E o carro volta a ter uma boa vedação. Não se sabe por quanto tempo, tá? Isso pode resolver o seu problema? Olha, pode. Isso vai resolver o seu problema? Aí tem que fazer para ver, né? Mas fica aí uma dica para vocês que de repente querem tentar. E isso eu passo para todo mundo, pessoal, porque em oficina, às vezes a gente leva aqui 2, 3 horas ou 2 dias para diagnosticar um carro, para determinar, olha, é vela. Ah, mas como assim é vela? 2 dias para ver isso? Às vezes sim, porque você teve que passar por um teste e o acesso é difícil e você teve que fazer várias medições do veículo. E agora vamos imaginar, ele foi no Zé Porquinho ali, viu o carro falhar, já trocou vela e já resolveu. Pô, lá o cara resolveu em 10 minutos. Existe uma grande diferença entre você trocar um componente com base no diagnóstico e trocar um componente porque comumente é vela que faz o motor falhar. Trocou e deu certo. Tá, e se não der? Aí troca o cabo, aí troca a vela, desculpa, aí troca a bobina, aí troca o motor. Aí é um fio rompido que o rato roeu. E aí? Então valorize o seu profissional que coloca tempo, investe tempo em fazer o diagnóstico do seu carro. Porque o que... vamos trocar isso, aquilo. Infelizmente, pessoal, ainda é muito praticado. E hoje em dia, diferente de antigamente, o material automotivo, ele era muito barato comparado a dias de hoje. Um jogo de vela, eu tenho cadastro no meu computador, pessoal, ali desde, sei lá, 2002, 2003, de peça. Às vezes eu me surpreendo. Um jogo de vela, R$15. Aí você fala, mas nessa época R$15 eram $15. Pode ser. Olha, a gente teria que fazer muita conta. Mas a vela do carro A, B, C, D, E, F, G, todos eram em torno disso. Hoje em dia, a vela do carro A é 60, a do carro B é 600, porque tá tão particular o design do motor que eles têm que fazer componentes muito específicos para aquilo, e acaba que isso, teoricamente, encarece. Eu falo teoricamente, pessoal, porque eu costumo dizer o seguinte: o preço do carro feio é o preço do carro bonito. A quantidade de material, você pesa os dois carros, vamos lá, vamos pesar os dois carros, tem 1,5 toneladas cada carro. Um é feio, um é bonito. É o design, tudo bem. O feio é relativo, né, pessoal? Mas aí o feio custa 50 mil e o bonito custa 150 mil, 3 vezes mais, só porque ele ficou bonito. É o preço de uma obra bonita, que vai gastar a mesma quantidade de material para fazer uma obra feia. Uma casa, nossa, que casa bonita, isso e aquilo, e a outra casa lá com o seu desenho bem feio mesmo, mas o cimento foi o mesmo, a areia foi a mesma. Então, assim, primeira coisa, não desce na minha goela essa coisa de não, porque preço de peça, né? Aqui tem que ser muito mais caro. Tá, por que o farol de uma Palio é mais barato do que o farol de um Focus? Digamos que os dois têm tecnologia zero eletrônica, é só o farol, tá? Sem qualquer acessório. Se você for botar a quantidade de material, policarbonato e plástico que tem, ele é praticamente o mesmo. Então, assim, a gente não vai entrar aqui em condenar os fabricantes, mas no Brasil a coisa é diferente, pessoal. Lá fora é outro mundo. Lá fora eles pagam barato, o poder de compra é alto e a manutenção também é barata. Aqui não. Aqui a gente paga caro, o nosso poder de compra é ruim
que o nosso dinheiro e o salário do brasileiro é uma porcaria. Essa que é a verdade. E eles cobram caro no material. Liga para o fabricante do seu carro e pergunta para ele qual é o custo de produção do meu carro. Vê se ele vai te falar. Se ele te falar, vê quanto é que você pagou no seu carro. Vê se você acha justo. Aí fala de governo, né? E tem que falar mesmo, que o do governo do Brasil, qualquer um que seja, não existe o governo perfeito. Mas o governo vai lá, dá uma mordida pesada. Aí o fabricante sei lá, com raivinha, morde mais do que o governo às vezes. Só porque o carro ficou bonito. Vocês já viram aquela propaganda do seu primeiro mini SUV, pequeno SUV, sei lá. Que SUV, pessoal? SUV é um carro gigante, grande. E falar que um carro com 700 quilos de material aí, com 3 parafusos na roda, é um mini SUV? É brincadeira, é fazer o brasileiro de burro. Se fala isso lá fora, acho que o carro nem vende, eles retaliam na hora. Então, pessoal, voltando o código aqui, tá vendo quanto assunto que vem? Voltando ao código aqui, isso a gente já tem 25 minutos, estou falando bastante, por quê? Porque eu estou em teste com esse carro, então eu quero saber se essa lâmpada vai acender. Vocês vão ver aqui na fuça aqui se ela acender. Então o P0300, pessoal, ele é muito dinâmico, tá? Muito dinâmico mesmo. Então faça todos os testes que são possíveis de fazer para determinar com a maior precisão possível de onde vem esse danado desse código. Desse carro aqui eu vou passar para vocês. A gente deu uma manutenção bem básica por causa da quilometragem dele, 70 mil. A gente deu uma manutenção bem básica por causa do barulho. A gente percebeu que a correia estava muito frouxa e podia ser a causa desse 0300. Fizemos limpeza do corpo aqui, da parte da injeção. Fizemos a calibração do sistema. Esse carro tinha um mau cheiro danado na descarga. Ele roda na gasolina, tá? E tava dando aquele cheiro de mistura rica. Ele tava com a F de álcool. A F, vocês lembram que eu falei, relação ar-combustível. Então imagina que o carro tá com gasolina, que é isso aqui, e ele tá com a F de álcool, tem que mandar muito mais combustível. Aí você vai sentir aquele mau cheiro na descarga. E é isso que estava acontecendo aqui. Calibramos o AF. Ainda vou passar aqui para vocês a parte do scanner para ver se ele calibrou para gasolina, mas parece que sim, tá? E vamos fazer a entrega do carro. Então, de dicas aqui: barulho no cabeçote da linha Chevrolet. Vocês têm muitas possibilidades, dos quais eu falei 3, que é tucho que não está carregando, balancinho com rolete quebrado, os rolamentos do rolete quebrado, tá? E folga na região de correia dentada. E é isso, tá? Pode ter mais problema? Pode. Quem souber aí, coloca. Ajuda aí. Todos vão agradecer. Mas esses 3 eu já peguei. Os 3. E o barulho é muito parecido, pessoal. Mais um aqui, ó. Então, pessoal, vamos ao scanner. Vou ligar aqui e já volto. Então, pessoal, vamos procurar os códigos aqui, que era o P0300 desse carro. Nem o código presente.
Teor de álcool, pessoal, olha aqui, ó. Porcentagem, 75%. Ele estava em 100. Segundo o proprietário, esse carro está com 100% de gasolina, então a gente tinha que ter aqui 30, tá? Ainda tem alguma coisa errada. Ou o posto não é confiável, que a forma mais fácil de adulterar combustível, pessoal, principalmente a gasolina, é botar álcool, tá? Porque o carro é flex, às vezes a pessoa nem percebe. Então ainda tem falha aí. Aqui nós temos a sonda 1 e 2. Pessoal, a sonda 1, a gente quer que ela oscile o máximo possível. Tá? Eu tenho vídeo sobre isso aí. Coloca aí, teste catalisador. E a sonda 2, a gente quer que oscile o mínimo possível. Que significa que o catalisador está fazendo sua conversão. Eu vou deixar mais tempo aqui. Não vou me estender mais nesse vídeo, pessoal. Já passei muita coisa para vocês aí. E vou entrar de novo aqui com o comando de preparação de combustível para ele dar mais uma forçada nessa taxa aqui para ver se ela baixa, porque aqui não tá legal. Essa taxa, pessoal, ela pode se corrigir até com o uso, com o tempo, mas o carro tá ligando bem, não tá dando cheiro de combustível, o que me remete talvez a um combustível com muito álcool mesmo. Aí eu vou questionar para ver se de fato está com muito álcool. Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Muito cuidado com o P0300, ele é danado, ele vai fazer você gastar dinheiro de repente onde não é necessário. Então toma muito cuidado. É um código bem chatinho para quem não tem a quantidade de conhecimento sobre o funcionamento e o que testar, tá? Passa esse vídeo para algum colega, para quem tem curiosidade de saber, tá bom? Passa, porque essa informação é muito importante aí. Apagado até agora. Deixa eu só voltar aqui e ver se eu salvei o código. Vou dar um pause aqui que demora. Então tá aí, pessoal, aqui ó, o carro, tá vendo, 2019, um Onix 1.0, ok? Código P0300. Ele fala aqui, ó, falha de ignição no motor detectado, falha no teste de limpeza, teste reprovado, mas o P0300 é tudo aquilo que eu falei para vocês nesse vídeo, tá bom? Essa era a falha e nós não temos a falha no momento. Vai voltar? Bom, se voltar, o cliente vai nos avisar, tá bom? 2 testes que fizemos aqui, pessoal, compressão, vazão, nada deu fora, nada deu alto, então tudo nos sugere que esse carro vai dar mais alegria do que tristeza para ele daqui para frente. Pessoal, é isso. Quem curtiu, deixa o seu like, compartilha. Vídeo grande, mas com muita informação boa. Se inscreve, dá essa ajuda ao canal, repassa esse vídeo, tá bom? E é isso aí. Um grande abraço e fiquem com Deus.